Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem tomba sem vida alvejado a tiros em Águas Compridas. Rapaz assassinado a bala na praia do Pina. Casal que estava desaparecido é encontrado morto em decomposição no bairro da Estância. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 20 de julho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Danielo Canuto Silva, um rapaz de 31 anos de idade, residente na terceira travessa da Rua Cruz, no bairro do Cruzeiro, em Timbaúba, que na última segunda-feira foi agredido a faca. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo e também agredido a facadas. Estava internado aqui no Hospital da Restauração e ontem à tarde ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia ainda não tem informação sobre a autoria e os motivos da morte de Danielo Canuto Silva, cujo corpo foi removido aqui do HR para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na cabeça, nas proximidades do sítio Miguel Velho, em São Domingos, distrito de Brejo da Madre de Deus, num crime de autoria e motivos também desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O detento na condicional Sandro Melo da Silva, com 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um carro HB20 da Hyundai, em terras do sítio Lagoa Pé de Serra, em Venturosa, no Agreste do Estado, num crime de autoria, desconhecidos motivos também. O detento, inclusive, ele morreu com a tornozeleira de monitoramento do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um rapaz sem nenhuma identificação foi encontrado morto à faca e com o corpo parcialmente queimado em terras do Engenho Tabatinga, em Vicência, no interior do estado, sendo o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Nenhuma informação até agora sobre a autoria e os motivos do assassinato. José Corrêa da Silva Neto, um idoso de 68 anos de idade, residente na segunda travessa Madureira, por trás do Matadouro, em Goiânia, foi assassinado pertinho da residência dele com um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça, que ficou irreconhecível. A polícia ainda não tem informação sobre os motivos e a autoria do assassinato. O corpo do idoso José Corrêa da Silva Neto, de 68 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ex-presidiário Tiago Mendes de Souza, com 27 anos de idade, residente na Rua Augusto da Silva Andrade, em Poção, no interior do estado. Ele vinha sofrendo ameaças até que, de repente, ontem, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no sítio Boa Ventura, lá em Poção. Nenhuma informação sobre a autoria e os motivos do assassinato. O marchante Roberto Manuel da Silveira dos Santos, 45 anos, residente no sítio Solidão, zona rural de Custódia, no sertão do estado, foi assassinado a bala numa bodega lá em Custódia por dois homens que fugiram num carro não identificado. O corpo de Roberto Manuel da Silveira dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Petrolina. Gersino José Arante Menezes Lira, com 51 anos de idade, residente na Rua Sebastião Dutra, número 241, em Cortês, no Agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime praticado por um elemento desconhecido e os motivos também são ignorados. O corpo de Gersino José Arantes Menezes Lira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Luiz Mendes da Silva, com 42 anos de idade, residente no sítio Serra Grande, zona rural de Vitória de Santo Antão, foi assassinado com golpes de faca peixeira no pescoço e na cabeça, pertinho da residência dele, lá no sítio. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Durante as últimas 24 horas, 13 pessoas foram assassinadas em Pernambuco. 13 homicídios registrados de ontem para hoje, sendo 9 no interior e 4 no Rio Grande do Recife. E durante o ano, dia 1º de janeiro, que é agora, já foram registrados em Pernambuco 2.317 homicídios, 2.317, sendo 1.395 no interior e 922 no Grande Recife. 2 pessoas presas em Carpina com material de pornografia infantil. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Juliana Oliveira. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Carpina, na Mata Norte do estado, após trabalho de investigação da Polícia Civil dentro da Operação Playground. As buscas foram em 2 residências. Foram recolhidos 600 arquivos com material de pornografia infantil. As vítimas são bebês, crianças e adolescentes do exterior. Durante a operação, a polícia prendeu em flagrante 2 homens que armazenavam todo o conteúdo. Eles confessaram o crime. José Sullivan Miriano da Silva, de 28 anos, foi encaminhado para o presídio de Limoeiro. De acordo com a polícia, ele já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime. O outro suspeito, Josemir Benedito da Silva, de 51, foi liberado em audiência de custódia, mas segundo a delegada Bárbara Forte, responsável pela investigação, o criminoso é considerado alvo número 1 na prática deste mesmo crime. No local do fato, constatamos que eles de fato vinham armazenando material de pornografia infantil. O Josemir era o 01 do estado em relação ao acesso desse tipo de material, de acordo com a inteligência da Polícia Civil. E o outro alvo foi solto mediante autorização da autoridade judiciária de plantão, foi liberado sem arbitramento de fiança. Estamos a 24 horas por dia monitorando tudo o que acontece exatamente para evitar que esse tipo de crime ocorra. O material estava guardado em computadores e HDs. Celulares também foram apreendidos. Em Paulista, região metropolitana do Recife, um casal foi preso acusado de estupro de vulnerável. A vítima foi a própria filha do agressor. O crime aconteceu há 6 anos e, na época, a criança tinha 7. A companheira do acusado também foi presa. De acordo com a delegada Beatriz Gibson, a mulher tinha conhecimento do crime e não denunciou o homem. A mulher foi condenada porque ficou comprovado que ela tinha conhecimento, que ela sabia do que se passava. Inclusive, ela teve um filho abusado por ele, não tomou providência. Ela sabia que a menina de 7 anos estava dentro da casa dela, estava sob a responsabilidade dela e dele e permitiu que o fato acontecesse. Eles nunca confessam. É a palavra da criança contra a palavra dele. Ele jamais confessaria isso. Contra o casal, havia um mandado condenatório de 18 anos de reclusão. A mulher foi encaminhada à colônia feminina de Paratibe e o homem ao Cotel. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Estamos sendo informados de que um homicídio aconteceu há poucos instantes no bairro do Jardim Atlântico Olinda e que a vítima teria sido um caminhoneiro. O motorista de um caminhão-baú teria sido abordado por elementos, assassinado, o corpo deixado em via pública nas proximidades da rua Manuel Graciliano de Souza, lá no Jardim Atlântico Olinda. Os elementos teriam levado o caminhão-baú, mais adiante tiraram uma carga e repassaram para outro veículo, deixaram o caminhão-baú abandonado. O caso está sendo, neste momento, estamos recebendo essas informações e com certeza no decorrer da programação, mais detalhes deste latrocínio, roubo seguido de morte contra um caminhoneiro no bairro do Jardim Atlântico. Jovem tomba sem vida alvejado a tiros em Águas Compridas. Rapaz assassinado a bala na Praia do Pina. Casal que estava desaparecido encontrado morto em decomposição no bairro da Estância. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a coletivos, foram 9 ônibus alvos dos marginais. Por volta, ontem pela manhã, logo cedo, na rua da Sotava em Prazeres, um ônibus da empresa São Judas Tadeu foi assaltado. Ele fazia a linha Cajueiro Seco, TI Cabo. Foram 3 suspeitos que roubaram os passageiros.
Por volta das 11 da manhã de ontem, foi no bairro da Guabiraba que um ônibus da Globo foi alvo de um só suspeito armado de revólver que levou a renda do veículo. Ontem, por volta das 2 da tarde, na PE15, no bairro dos Butrins de Olinda, um BRT, linha Pelópide Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado. Por volta das 7h20 da noite, nas imediações da Funeso, em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta assaltado, só os passageiros roubados. O coletivo fazia a linha Rio Doce PE15. Por volta das 7h30 da noite, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da Metropolitana fazia a linha Jaboatão Parador, só os passageiros roubados. Por volta das 8h10 da noite, na PE15, pertinho do cemitério Morada da Paz, em Paulista, mais um BRT assaltado, fazia a linha Pelópide Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 6h30 da noite, nas mediações do Nascedor, em Peixinhos, Olinda, ônibus da Caxangá assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha Teixambá Príncipe. Nas proximidades das 7h40 da noite, foi nas mediações da ACD na comunidade Ilha Joana Bezerra que o ônibus da Globo foi assaltado. Só os passageiros roubados e o coletivo faziam itinerário Beberibe Derby. E por volta das 11h30 da manhã, final da manhã de ontem, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão, como sempre, mais um assalto e mais um BRT. O coletivo fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram registrados nas últimas 24 horas 9 assaltos a ônibus 9, sendo 3 deles do segmento BRT. 152 ônibus assaltados neste mês de julho, e do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco, foram registrados 1.431 assaltos a coletivos. José Veraldo Lima da Silva, com 33 anos de idade, foi encontrado morto, enforcado em um pé de Jurema, no bairro Parmalá, em Bom Conselho, no Agreste do estado. A informação é de que ele bebia bastante e falava que queria cometer o suicídio. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Caruaru. O jovem Wesley Marconi Silva, com 22 anos de idade, que já responde pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, foi preso ontem em um carro Polo Preto na rua da Linha, em Paraty Paulista. No veículo, a polícia encontrou cerca de 10 quilos de maconha e ele alegou que iria receber R$500 ao entregar a droga a uma pessoa cujo nome ele não quis informar. Geraldo de Souza Albuquerque, com 45 anos de idade, residente na rua Pedro Alcântara da Silva, no bairro do Salgado, em Surubim. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira no pátio da feira lá de Surubim. Um elemento desconhecido tentou matá-lo e fugiu. Geraldo de Souza Albuquerque foi socorrido na emergência do Hospital São Luís, lá mesmo em Surubim. Estão de plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Edivaldo Monteiro, de 2 Unidos, os PMs do 13º Batalhão, Sargento Diniz do Jardim São Paulo e soldado G. Júnior da Campina do Barreto. Eduardo de Oliveira e Silva, um jovem com 20 anos de idade, residente em Ribeirão, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, vítima de um acidente de carro, e acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O corpo de Eduardo de Oliveira Silva será removido para o IML, mas antes é preciso que os familiares compareçam aqui no Hospital da Restauração e procurem o serviço social. O Edson Emerson Oliveira do Nascimento, jovem com 23 anos de idade, residente na Rua 1, bairro Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a golpes de faca peixeira. Ninguém informou quem tentou matá-lo nem os motivos. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Francisco Rodrigues da Silva, 67 anos de idade, residente no bairro do Ibura, foi atropelado por um carro não identificado. O acidente aconteceu lá mesmo no Ibura e o idoso Francisco Rodrigues da Silva, bastante machucado, foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Glauco da Silva Batista, com 18 anos de idade, residente na Rua do Bruno, Recife Antigo, foi agredido a bala no bairro de Santo Amaro, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Vítima de feminicídio é enterrada no Jaboatão dos Guararapes. A notícia com a repórter Natália Hermosa. A aposentada Sandra Botelho Viana, de 49 anos, foi sepultada ontem pela manhã no cemitério Morada da Paz, em Paulista.
O marido dela e dono da oficina acabou sendo enterrado no cemitério da Saudade sem a presença das 3 filhas. Maurício Nunes Viana e Sandra Botelho Viana tinham um relacionamento de 32 anos e 3 filhas. A união terminou nesta quarta-feira de forma trágica, na residência da família, que fica na Avenida General Manuel Rabelo. O marido efetuou vários disparos contra a mulher, que estava prestes a sair de casa, e depois atirou na própria cabeça. A Polícia Civil vai investigar a origem da pistola 380 utilizada nos 2 assassinatos. Sandra Botelho Viana faleceu no local e Maurício Nunes Viana horas depois no Hospital da Restauração. Sandra Viana, irmã de Maurício Nunes Viana, reconhece que o clima não era bom entre os dois dentro de casa. Ela já tinha conversado muito com ele para ele parar, porque ele bebia todos os dias, entendeu? Era muito bruto, muito ignorante, e ela tinha dito já, tinha avisado a ele que se ele não parasse, ela ia deixar. Eu acho que ele não acreditou, mas depois ele mudou, parou de beber, pediu perdão a ela, pediu desculpa, tinha mudado, mas eu acho que ela não acreditou, não confiou mais na palavra dele. Bastante abalados, os familiares de Sandra Botelho Viana não gravaram entrevista sobre a tragédia. Mário Viana da Silva Botelho, irmão do mecânico, diz que falava constantemente sobre a separação do casal. Foi uma coisa que ele não fez, não dominou a ansiedade, que eu disse: Maurício, tem calma, ela vai voltar, ela está de cabeça quente. Quando os casados se separam e voltam, mas ele já um mês que ele vinha falando comigo, com a minha esposa, conversava até com algumas pessoas assim mais chegadas, o caseiro lá de casa, que ela pediu divórcio, ele não queria aceitar, mas tenha calma, ela tem suas razões. Porque você toma uma atitude, muda e dá um tempo para esfriar a cabeça, ela volta. Quando os casais não voltam, né? Mas ele preferiu não esperar no Senhor, não entregou nas mãos de Deus, tomou decisões precipitadas, né? Confia no Senhor e tudo ele fará, mas ele confiou nele, a matou e se matou depois, destruiu a família dele, das 3 filhas e nós também, né? Natália Hermosa para o Bandeira 2. Davidson Narciso da Silva, de 21 anos, residente na Rua Fundo da Mala, em Goiânia, foi agredido a faca e bala num matagal da localidade de Bambula, em Goiânia, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi trazido aqui para o HR. Antônio Rodrigues Silva, jovem com 22 anos de idade, residente no Vasco da Gama, foi agredido a bala na Rua Zeferino Agra, no Arruda. Ele tinha ido ao local pegar o dinheiro da venda de um celular, e daí apareceu um cara desconhecido, danou bala nele. Ele foi levado para a Policlínica Mauri Coutinho, na Campineiro Barreto, com ferimentos no braço e no tórax. De lá da Policlínica foi removido aqui para o HR. Renan Douglas da Silva, jovem de 21 anos, residente na Rua Cajuru, Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a bala na comunidade Pantanal, na UR3, por elementos desconhecidos, e foi trazido aqui para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem tomba sem vida alvejado a tiros em Águas Compridas. Elton Felipe dos Santos, de 26 anos de idade, ele tentou correr, mas foi seguido por um elemento desconhecido que o assassinou com vários disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas, numa escadaria localizada na Rua Caçapava, no Alto da Conquista, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Nenhuma informação sobre os motivos do crime. Os moradores do local ficaram assustados, e a única informação que passaram para a polícia é de que Elton já teve envolvimento com as drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Rapaz assassinado a bala na Praia do Pina. Eric dos Santos Simão, com 28 anos, residente na Rua Dalberto Pires, na comunidade Brasileira Teimosa, bairro do Pina, foi assassinado ontem por volta do meio-dia com 4 disparos de arma de fogo a queima-roupa na Praia do Pina, na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, bem nas imediações do Núcleo de Segurança da Polícia Militar. Um só elemento cometeu o crime e fugiu. Uns dizem que de moto, outros dizem que de táxi. Eric estava bebendo em um bar quando foi assassinado. Os motivos ainda são desconhecidos e o corpo dele é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Casal que estava desaparecido é encontrado morto em decomposição no bairro da Estância.
A notícia com a repórter Elis Martins. Polícia acredita que assassinato de casal que teve corpos enterrados em local de difícil acesso foi premeditado. Bruno Vitor Manuel de Souza estava preparando a festa de aniversário de 24 anos da mulher Daiane Rafaela de Souza. A confraternização iria ocorrer na casa da família dele, no bairro do Ibura, na última terça-feira. O manobrista recebeu um telefonema e em seguida deixou o local com a companheira em um veículo guiado por uma outra pessoa. O sumiço foi divulgado nas redes sociais e terminou ontem com a localização dos corpos a partir de uma denúncia anônima. A área de difícil acesso próxima a Criadouro de Camarões fica na comunidade das Salinas, no bairro da Estância. Tanto Bruno Vitor quanto Daiane Rafaela apresentavam ferimentos de disparos de arma de fogo no tórax. O perito do Instituto de Criminalística, Tadeu Cruz, explica que, pelas características, os dois foram mortos em outro lugar. A gente encontrou, ainda o corpo estava enterrado, né? A gente esperou, com o auxílio do Corpo de Bombeiro, a gente acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiro, desenterrando esses corpos, e a gente encontrou as duas vítimas, já com certo grau de decomposição. Foi informado que havia sido desaparecido esse corpo na terça-feira à noite, condiz com o que a gente encontrou, e a gente localizou algumas lesões por arma de fogo. Porém, o que a gente observou é que não havia sinais que essas pessoas foram mortas aqui, foram tragas. Aqui foi um local de desova. O estado de decomposição bate com a história que está ocorrendo, que terça-feira eles desapareceram, foi justamente condiz com o estado do corpo que foi encontrado. A princípio, a gente fez um levantamento preliminar, mas como o corpo estava muito cheio de lama, a gente vai precisar fazer algumas análises mais profundas no ML. Após o tanatoscópio, vai ser lavado o corpo e a gente vai analisar as lesões com calma. Mas de antemão a gente viu algumas lesões de arma de fogo na região peitoral da mulher, e do homem a gente encontrou lesões na região torácica. O delegado Carlos Couto, responsável pela ocorrência, fala do envolvimento do rapaz com o tráfico de drogas. Tudo ainda é muito prematuro, né? A gente acabou de localizar o corpo. Aí, ao longo das investigações, é que a gente deve ter não só as circunstâncias em que aconteceu esse delito, mas bem como a respectiva autoria. O que a gente sabe foi que esse casal, eles estavam no bairro do Ibura e vieram para cá, em um veículo de cor prata. Informalmente, até o que os peritos relataram, possivelmente até algumas marcas de tortura. Familiares ainda nos informaram que a vítima do sexo masculino teria um envolvimento com o tráfico de drogas. A gente não sabe ainda se na condução de usuário ou se também de revendedor. Bruno Vitor e Daiane Rafaela estavam casados há 5 anos. Segundo familiares, eles não tinham filhos. Elis Martins para o Bandeira 2. O fato policial verdade que continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.